Então, eu gostava de orar antes de partilhar convosco o que Deus colocou no meu coração nesta semana. Pai, muito obrigado, porque até aqui tu nos tens ajudado, até aqui tens sido connosco, até aqui tens sido presente e vais continuar a sê-lo, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que já fizeste no nosso coração nesta manhã. Às vezes nós saímos a pensar que tu nada fizeste em nós, Deus, mas há tanta coisa que no secreto tu vais realizando e que tu vais trazendo à luz à medida que os dias vão passando e à medida que nós vamos continuando a ter comunhão contigo, Deus. Que nesta manhã, Senhor, tu continues a fazer a boa obra que tu começaste, Senhor, e que tu possas terminá-la nesta manhã. Que nós possamos sair deste lugar motivados, entusiasmados, encorajados para ultrapassarmos esta semana, Senhor, em vitória, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias difíceis. Nós sabemos, ó Deus, que tu estendes o teu braço forte, tu tocas na nossa vida, tu pegas na nossa mão e tu nos tiras do lago de enxofre, tu nos tiras do lamaçal, tu nos tiras do rio que nos quer afundar, tu nos tiras, Deus, do vale da sombra da morte e não nos deixas ficar lá. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã a Tua palavra possa tornar-se viva dentro de nós, que crie raiz no nosso coração, que produza fruto, que produza transformação, que traga refrigério, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que cada palavra ministrada nesta manhã venha do Teu coração e tenha respaldo na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu nesta manhã gostava de partilhar um bocadinho convosco acerca da oração. A oração é um assunto muito grande e é um mistério muito vasto. Eu gostava de tecer com vocês apenas alguns pensamentos com um sentido. Nós nos últimos domingos temos falado acerca do nosso devocional com Deus. Okay? Temos falado acerca do nosso tempo diário com Deus. Temos falado que nenhuma celebração nem nenhuma atividade de igreja substitui o nosso devocional diário com Deus. Okay? Nós não podemos fazer do nosso domingo de manhã o nosso devocional semanal. Okay? Nós não podemos fazer de qualquer atividade de igreja o nosso devocional semanal. Nós precisamos de ter todos os dias uma intimidade e um relacionamento com Deus que brota espontaneamente do nosso coração, de livre vontade, ok? Eu lembro-me, eu falava nisto no domingo passado e esta semana Deus voltou a trazer ao meu coração este pensamento. Já repararam que o povo de Israel, suposto ele ter chegado ao Monte Sinai e era suposto Deus ter descido ao monte ou pelo monte para se encontrar com o seu povo. Mas quando o povo se santificou e fez todas as práticas que eram necessárias para estarem santificados diante da presença de Deus, a manifestação da presença de Deus era tão terrível no sentido de ser tão poderosa, raios, trovões, fogo, sons. E então o povo teve medo e o povo disse assim, não, a gente não quer conhecer este Deus, se calhar o melhor, ó Moisés, é tu subires, estar com Deus e tudo o que Deus te disser, todas as instruções que Deus te der, que Deus te dê e tu nos transmites e nós acatamos e fazemos. Parecia bem simples. Mas sabem uma coisa? Todo o povo morreu no deserto. Agora faço uma pergunta, porquê que Moisés não morreu no deserto? Podem responder se quiserem. Moisés não morreu no deserto porque Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus. O povo não tinha. Quando o povo não tem um relacionamento pessoal com Deus, a tendência do povo é apoiar-se em alguém. Normalmente em alguém que reconhecem que tem Deus. E foi o que o povo de Israel fez. Apoiou-se num homem, Moisés. Agora, porque ele se apoiou no homem e não se apoiou num relacionamento de intimidade com Deus, então, acredito que essa foi uma das razões pelas quais eles morreram no deserto. E é engraçado, porque nós não podemos viver a nossa vida espiritual dependentes de ninguém. Líderes são importantes na nossa vida, pastores, apóstolos, ensinadores, profetas, todos esses dons ministeriais são importantes na vida da igreja, na vida do ministério e na nossa vida pessoal. Senão não faria sentido quando a Bíblia diz que é importante estarmos juntos, é importante orarmos juntos, concordarmos juntos. É? Então é importante nós estarmos presentes na vida uns dos outros. Mas nada nem ninguém pode substituir a nossa intimidade diária e pessoal com Deus. Quando assim é,
nós conseguimos ter o nosso foco certo, nós conseguimos caminhar o caminho correto, nós conseguimos ter as coisas definidas e orientadas na nossa vida, não por nós, mas por Deus. Então, quando vem o deserto, a gente não morre lá. Porquê? Porque nós não dependemos de ninguém. Nós temos um acesso direto a Deus por Cristo Jesus e estabelecemos diariamente intimidade com a fonte. E esse é um grande segredo. Então, nos últimos 2 domingos nós falámos um bocadinho acerca disto e eu hoje, obviamente, que não poderia deixar de falar acerca do nosso processo de comunicação com Deus. Óbvio. Então, eu gostava de deixar pequenos pensamentos com vocês acerca da oração. Assim como a Bíblia diz de que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso alimento diário, como filhos de Deus, a oração é o ar que respiramos. Sem a palavra, nós não temos alimento, mas sem a oração, nós não respiramos. As duas coisas estão ligadas uma à outra e as duas nos dão vida. Ok? Cristo sempre esperou que nós orássemos e até nos deixou claros incentivos para nós que vamos ver. Quando nós oramos, nós estamos a estabelecer uma comunicação com Deus. Nós devemos orar constantemente para que a nossa comunhão com Deus continue sempre renovada e íntima. Nós não podemos vir ao domingo de manhã à igreja e esperar que o domingo de manhã é suficiente para a nossa semana. Não é. É parte, mas não é tudo. Ok? É um incentivo, é um encorajamento, é uma altura onde a gente traz gente nova, é um momento onde a gente louva juntos a Deus como família diante de um pai que é nosso pai. Okay? É um momento onde nós aprendemos alguma coisa por parte das lideranças ou dos irmãos que ministram na igreja. Okay? É um tempo onde nós temos comunhão uns com os outros e onde nós nos conhecemos principalmente espiritualmente uns aos outros. Okay? Porque o melhor relacionamento que nós podemos ter é espiritual. E tudo o resto vem por causa do desenvolvimento e um relacionamento espiritual uns com os outros. Que se desenvolve através do quê? Da comunicação. Qual é a nossa comunicação espiritual no reino de Deus? A oração. Oramos uns pelos outros, oramos pelas causas uns dos outros, oramos pelas nossas próprias causas, deixamos as nossas próprias causas no coração de outros para orarem por nós, é a nossa comunicação. E quando nós oramos em conjunto, comunicamos uns com os outros numa esfera espiritual e comunicamos com Deus numa esfera espiritual. Mas é esta comunicação diária que estabelece uma intimidade com Deus que é constante. Eu sei que às vezes nós aí ficamos a pensar, mas a oração e a comunicação que fazemos com Deus tem de ser por palavra falada, pode ser por pensamento, pode ser das duas maneiras. Há alturas onde nós podemos falar, há alturas onde nós só podemos pensar. E há coisas que nós só podemos mesmo pensar para que os infernos não ouçam o que estamos a falar. Há coisas que eles devem ouvir, há coisas que não devem ouvir. Quando eu partilho os meus sonhos com Deus, eu faço-os em pensamento. Porquê? Porque o diabo não tem nada a saber quais são os meus sonhos, ou os meus desejos, ou aquilo que eu quero. Então eu oro a Deus em pensamento. Às vezes estamos no trabalho e está uma situação difícil a acontecer e a gente não vai lá estar de voz bem brado alto. Oh Deus, vem sobre o meu chefe que me está a chatear a cabeça neste momento. Obviamente que a gente não vai orar em voz alta. O que é que a gente faz? Ora em pensamento. Olha o que diz o Salmo 139, 1 a 4. Hoje vamos ler para aí umas 20 passagens, está bem? Portanto, eu vou falar pouco e vou ler mais, ok? E diz assim o Salmo 139, versículo 1 ao versículo 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Reparem. Discernes a minha caminhada e a minha pousada e estás a par de todos os meus intentos ou pensamentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, ela ainda só está no meu pensamento e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. É óbvio que Deus conhece os nossos pensamentos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E o diabo não é nenhuma destas três coisas. Okay? Então o diabo nunca pode ter acesso à nossa mente. É lá o campo de batalha dele. Ele não tem acesso ao que nós pensamos, apesar de ele colocar lá os pensamentos que ele quer. Agora, compete-nos a nós rejeitar os pensamentos ou alimentá-los. Se a gente o alimenta, criamos uma má raiz no coração. E as consequências dessa má raiz, a gente colhe-as. Okay? Mas se nós lutarmos contra esses pensamentos, então o que vai acontecer é que a raiz do nosso coração vai ser boa. E as consequências também são positivas. Mas não é isso que vamos falar. Lembrem-se de uma coisa, Ana, mulher de Elcana, que deu à luz um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Ela orava porque queria um filho. E o sacerdote Eli chegava ao pé dela e dizia assim, vê lá se te afastas do vinho.
Tu estás embriagada, porque ele via os lábios mexer, mas não havia som nenhum. Porquê? Ela mexia os lábios, mas era o pensamento dela quem orava a Deus. E Deus respondeu ao pensamento ou não? Pois, claro que sim. Deu-lhe o profeta Samuel. Agora, pensem comigo. Imaginem, eu caso, estou casado há 18 anos, e a minha mulher está bem casada. Estou casado com a minha mulher há 18 anos e imaginem o que é no dia do nosso casamento, nós fazemos os votos e etc. e vamos para casa juntos. E em 18 anos a gente não estabelece comunicação nenhuma. Mas eu continuo a dizer que sou casado com ela. Agora, será que o casamento é funcional? Não. Porquê? Porque não há comunicação durante 18 anos. Estou casado, mas não conheço a minha esposa. Porquê? Não há comunicação. Agora pensem. O que é nós dizermos que somos filhos de Deus e não conhecermos nem a voz dele, nem ele conhecer a nossa. Mas dizemos que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus há quase 40 anos. Até uma vergonha a gente dizer isto e não acontecer nada. Não é? Eu às vezes tenho vergonha de dizer que sou crente há 40 anos e não me mover ainda nos milagres. É uma vergonha para mim. Eu às vezes penso nisto. Agora nós dizemos muitas vezes, eu sou crente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Agora imaginem o que é dizermos que somos crentes há tanto tempo e nós não termos todos os dias o nosso tempo de comunicação com Deus. Então somos filhos, mas não há relacionamento nenhum. Pois a gente admira-se das coisas não acontecerem na nossa vida. Quando é que as coisas no meu casamento com a pastora funcionam? Quando a gente comunica. Certo? E a comunicação é uma das bases do casamento. Qualquer relacionamento. Vamos beber um café? Vamos. E a gente chega lá, bebe o café e ficamos a olhar um para o outro. Grande amigo que eu tenho. Grande amigo que o amigo que eu digo que é meu amigo tem. Não é? Porquê? Não há comunicação. Não havendo comunicação, esqueçam. Não há desenvolvimento de relacionamento, de intimidade, de comunhão, nada. Então a oração é o que nos permite ter esta intimidade, este relacionamento e esta comunhão com Deus todos os dias. Não é ao domingo, não é num PG, é todos os dias. À parte da igreja. Não dissesse Deus, olha, entra no teu quarto e faz as tuas petições. Fala comigo no privado. Não é? Isaías era um daqueles profetas meio loucos. Não, muito louco. E ele tinha a tendência de argumentar com Deus. E uma vez Deus diz assim para ele, olha, tu podes argumentar comigo, eu até te posso dar essa autorização de argumentares comigo, mas entra no teu quarto e fala-me e diz-me tudo o que tu tens para me dizer. Não é? É importante a nossa comunicação com Deus. E sem ela não se estabelece relacionamento. E a gente precisa entender que todos os dias, ao louvarmos e adorarmos Deus, ao meditarmos na palavra de Deus, nós precisamos também falar com Ele. E não é preciso a gente falar palavras muito eloquentes, palavras muito caras. Cada um tem a sua... Todos nós aqui temos uma maneira diferente de falarmos uns com os outros. Não é? Eu gosto muito de dizer ao pessoal. Não digo daqui de cima, porque parece mal. Então digo aos meus queridos. Mas se eu estiver no privado com vocês, eu digo, olha lá, ó pessoal, ó tu aí, ó maltinha. Não é? Cada um tem a sua própria maneira de falar. E é esta maneira que cada um tem de falar que deve falar com Deus. Não é? A gente não precisa chegar ao pé de Deus e dizer a Deus, como faziam os fariseus hipócritas no Novo Testamento, quando Jesus os confrontava com a forma como eles oravam. Ah, nada disso. É o nosso dia-a-dia, a forma como a gente fala no dia-a-dia é como a gente fala com Deus. Não é? E às vezes a gente fala com Deus nos momentos mais impróprios do nosso dia. Mas é importante a gente falar com Ele. É importante a gente estar cá para fora. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor confidente. O salmista dizia, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, ainda que eu não tenha ninguém à minha volta que me possa sustentar, que me possa ajudar, que me possa ouvir, tu, meu Deus, não me abandonas. Então é seguro levar alguma coisa do nosso coração a Ele, que Ele ouve. Okay? E é tão interessante a passagem que a Ana trouxe, porque tem tudo a ver com isto. Fala das bênçãos que Deus tem para nós, sem dúvida nenhuma, mas fala acerca de nós nos relacionarmos com Ele, de nós falarmos com Ele, de estarmos com Ele, de procurarmos a face dEle, a presença dEle, e Ele revela-se a nós. E Ele nos ouve, a Bíblia diz que Ele não tem o braço encolhido para não nos abençoar, nem os seus ouvidos estão surdos para não nos ouvir. Não, Ele responde, Ele é um Deus diferente do que todos os outros deuses que andam para aí. Mas é importante nós comunicarmos com Deus. Jesus é o nosso modelo de oração. Ok? Todos nós dizemos, não, eu quero ser como Jesus. Se a gente pensar bem o que é ser como Jesus,
A gente tem que abdicar de tudo o que somos, de tudo o que queremos, de tudo o que temos, de tudo o que vivemos, para que a gente possa fazer como Ele faz, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensa, agir como Ele age. É uma mudança muito radical na nossa vida. E Jesus, de facto, é o nosso modelo de oração, porque, olhem, Jesus, em Lucas, no capítulo 3, 21, não vamos ler, nem está aí a passagem, é a primeira vez que Jesus ora no batismo dele. Depois nós vamos lendo ao longo dos evangelhos de que Jesus não só se retirava à noite para orar, pela noite dentro, como de madrugada. Era normal, no seu dia-a-dia, Jesus levantar a sua voz ao Pai. Então nós também precisamos fazer isso todos os dias. Sabem uma coisa interessante? Esta semana, eu no passado trabalhei por turnos, tive um trabalho onde trabalhei por turnos, e eu descuidei os turnos e as instruções do médico. Então eu criei no passado uma úlcera crónica no estômago. Eu tenho a minha bilis, o meu suco gástrico muito ácido. Okay? Se eu tiver muito tempo, 2 horas, sem meter alguma coisa no estômago, eu depois corto esta parte do vídeo. É como se estivessem a corroer alguma coisa nas minhas paredes do estômago. Então eu tenho que estar sempre a colocar qualquer coisa no estômago. Esta semana, desde domingo da semana passada até ontem de manhã, eu passei a semana toda com um refluxo que vocês não fazem ideia. Estivemos aqui no nosso PG e o irmão Eusébio partiu-me todo, porque quando estávamos a caminho de casa, ele faz uma daquelas orações da volta ao mundo, mas ficou só comigo, né? E foi fantástico. E Deus foi operando e eu fui melhorando ao longo da semana. Mas sabem uma coisa que o Espírito Santo despertou no meu coração? Foi, se calhar, tu não tens conseguido dormir direito porque Deus está a despertar-te para tirares todas as madrugadas um tempo para buscares Deus. E eu lembrei-me que no passado havia coisas que Deus fazia na minha vida e através da minha vida por causa da oração que eu fazia de madrugada. Eu não estou a dizer que todos nós temos que orar de madrugada. Também não estou a dizer que eu tenho que orar sempre de madrugada. Mas às vezes Deus incomoda-nos em situações especiais da nossa vida para nós fazermos determinado tipo de coisas que funcionam. Porque há muita coisa que a gente deseja que não é funcional e que até nos traz maldição. Quando o rei Ezequias pede a Deus que o cure, a Bíblia diz que ele chorava na presença de Deus. Vocês acham que ele chorava por causa da doença que ele tinha? Ele chorava porque ele ia morrer e não tinha filhos para suceder o trono. Agora, o que é que aconteceu? Ele teve Manassés. Sabe o que é que Manassés fez? Começou a reinar com 12 anos de idade. Sabem o que é que ele fez? Esqueceu Deus e levantou a idolatria pagã no meio do povo. O desejo do rei trouxe maldição ao povo. Então nem tudo o que a gente quer, nem tudo o que a gente deseja, nem tudo o que a gente sonha é bom para nós. É por isso que é tão importante comunicarmos com Deus todos os dias, ouvirmos a voz do nosso Pai e percebermos o que Ele tem e quer para nós. Amém? Isso, podem dizer amém à vontade, porque a pregação de hoje não é tão forte assim, né? Quer dizer, hoje até é uma coisa bem leve, digo eu. Porquê é que nós devemos orar? É interessante. Porquê é que nós devemos orar? Pastor, nós devemos orar porque a Bíblia diz, pedi, porque se vocês pedirem eu vou vos dar, se vocês baterem eu vou abrir, se vocês procurarem vocês vão encontrar. Sabem, a oração, ou esta comunicação e esta oração que nós desenvolvemos com Deus, tem um propósito mais elevado do que simplesmente pedirmos para nós ou para o outro. Para além de desenvolvermos a nossa intimidade com Deus, ela vai mais além do que simplesmente esperarmos orar para receber alguma coisa de Deus. E eu vou-vos deixar aqui 3 princípios muito básicos. Porquê é que nós devemos orar? Olhem, porque é um dever para um filho de Deus ensinado por Cristo. Vamos lá, Lucas 18:1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O dever de orar continuamente e não vacilar. Quando Jesus está numa determinada região, os discípulos chegam-se ao pé de Jesus e dizem assim: Jesus, nós tentámos expulsar os demónios daquela gente e nós não conseguimos. E Jesus disse assim: claro que não, porque estes demónios que estão naquelas pessoas só podem sair delas, é uma casta muito elevada, só podem sair delas com jejum e com oração. Agora imaginem lá os discípulos dizer assim: Jesus, a gente percebeu o que tu estás a dizer. Então eles chegam lá ao pé das pessoas, dos endemoninhados, e dizem assim:
Olhem, o mestre disse que nós só podemos expulsar os demónios da vossa vida com jejum e oração. Então nós vamos nos recolher por 15 dias, vamos jejuar e orar, e daqui a 15 dias a gente vem cá expulsar os demónios da vossa vida. Isto faz sentido? Não. O que é que Jesus estava a dizer? Que todos os dias nós precisamos ter este tempo de jejum, de oração, de intimidade com Deus, de comunicação com Deus, de leitura da palavra e meditação na palavra, de louvor e adoração a Ele. Acompanhado com um grande exemplo de vida ao longo do dia para Deus se agradar de nós. Então, quando assim é, em qualquer circunstância e em qualquer momento da nossa vida e da vida das pessoas à nossa volta, a gente age e Deus opera. Então, é um dever ensinado por Cristo. Segundo, porque Cristo espera, não é só um dever ensinado por Cristo, mas Cristo também espera que nós, seus discípulos, oremos. Então, olhem, Lucas 11:2. Então, Jesus passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, era um desejo, uma esperança que Jesus colocava nos seus discípulos de que eles teriam de orar continuamente. Terceiro, porque Jesus, não só porque é um dever ensinado por Cristo, não só porque Jesus Cristo espera que a gente ore como seus discípulos, mas Jesus também nos incentivou à oração. João 16:24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. E lá estamos nós a falar daquilo que a Ana partilhou hoje connosco. Então, Jesus incentivou-nos para que nós pudéssemos ter acesso a alguma coisa. Para nós ou para os outros. Como é que a igreja deve ser conhecida? Pergunta interessante. Porque a gente diz assim: Deus, oramos isto muitas vezes. Deus, que nós sejamos conhecidos pelo teu amor. E é verdade, devemos ser conhecidos pelo amor de Deus. Que nós possamos ser conhecidos como aqueles onde os teus sinais, os teus prodígios e as tuas maravilhas acontecem. É verdade, deve acontecer. Que nós sejamos conhecidos por um sítio onde a salvação acontece domingo após domingo, celebração após celebração, PG após PG. É verdade, também deve acontecer, sim senhor. Mas qual o grande motivo pelo qual a igreja de Jesus Cristo deve ser conhecida? Vamos lá, Isaías 56:7. Todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que é que Deus estava a dizer? Tudo no meu povo, na minha igreja, é aceito. Tudo eu entrego nas mãos deles, tudo eu faço por eles, tudo eu faço para eles, tudo eu faço através deles, desde que eles sejam conhecidos como quê? Casa de oração. O que é que Deus estava a dizer? Tem de haver uma intimidade de comunicação entre eles e eu. Mateus 21:13. E Jesus repreendeu-os. Está escrito. Vejam que até Jesus se lembrava disto, obviamente. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. A igreja deve ser conhecida como um local, um sítio, um povo, gente que ora. Estarmos numa celebração e não tirarmos tempo para orar, seja a Deus, seja uns pelos outros, a celebração está despida. Se nos encontrarmos na casa uns dos outros para comer, para almoçar ou para jantar ou para beber um café ou para tomar um lanche, se a gente não sai sem termos orado uns pelos outros e termos agradecido a Deus, falado com Deus, comunicado com Deus, o nosso encontro esteve despido. Tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós vamos para o nosso local de trabalho, a primeira coisa que a gente deve fazer, orar quando entra. O que é que a gente deve fazer? Orar quando sai. O que é que a gente deve fazer? Orar enquanto lá está. A gente vai para a escola, vamos orar antes de entrar na escola. Vamos orar enquanto estivermos na escola. Vamos orar quando saímos da escola. Quando um pai vai para casa, deve orar antes de chegar a casa. Orar pelos filhos, orar pela esposa, orar pela harmonia, orar pelo amor, orar pelo entendimento. E quando está dentro de casa, deve orar com a esposa e com os filhos. Quando isto se torna hábito, nós mantemos o nosso devocional diário com Deus.
Escutem, quando a gente chega ao domingo de manhã, quando a gente chega a um PG, quando a gente convida alguém para a nossa casa ou somos convidados para a casa de alguém, a gente leva a unção de Deus connosco. Aí sim, quem nos resiste? Quem nos resiste? Jesus poderia ter escolhido outra atividade cristã para a igreja, mas ele escolheu a oração. E tanto é que a igreja dos Atos dos Apóstolos eram exímias na oração. Oravam no templo, oravam nas ruas e oravam na casa uns dos outros. Amém. Se a igreja deve ser conhecida como casa de oração, que valor é que a igreja dá à oração? Isto muda um bocadinho o nosso... Muda um bocadinho a nossa mentalidade daqui para a frente, não muda? Eu acho que muda. Tem mudado a minha. Quanto tempo nós, que somos pedras vivas edificadas na casa do Senhor, devemos dedicar à oração para que sejamos conhecidos desta forma? Quanto tempo? Eu não digo meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu digo todos os dias. Porque às vezes 5 minutos na presença de Deus vale mais do que meia hora se os 5 minutos tiverem uma certeza, uma integridade, uma sinceridade, uma honestidade de coração, que quem ora 1 hora se calhar não tem. Mas sabem uma coisa? A gente até nem precisa falar disto. Porque se nós estabelecermos todos os dias um encontro com Deus, as coisas acontecem. E Deus transforma-nos, Deus muda-nos. A oração sem a fé e sem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ajuda-nos na oração e a fé move montanhas. Orarmos sem ter fé, é preciso ter fé. Okay? Sem fé ninguém vê Deus. E as pessoas ficam a pensar, ok, eu tenho que ter fé, porque se eu não tiver fé, quando vier o dia do juízo final e Jesus vier arrebatar a sua igreja, eu não vou ver Jesus nessa altura. Não, estamos enganados. Sem fé, se a gente não tiver fé hoje, a gente não consegue ver Deus hoje. Se a gente não tiver fé hoje, a gente não consegue agradar a Deus hoje. Se a gente não tiver fé hoje, a gente não tem acesso a Deus hoje. A gente não tem de Deus hoje. Não é só no dia do juízo final, é hoje, é ao longo da nossa vida, dos nossos dias. Olhem o que diz Hebreus 11:6. Vocês conhecem isto. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Reparem, se nós nos comunicamos com Deus em oração, com fé, a gente aproxima-se dele, a gente agrada a Deus e somos abençoados por ele. Não está tudo aqui. Eu esta semana, ontem de manhã, falava com o irmão Lorival e a gente chegou a uma conclusão muito interessante, entre muitas. O Evangelho é tão simples. É bem prático. Bem prático. Quando Jesus às vezes falava de pormenores um bocadinho mais delicados do Evangelho e dos ensinamentos dele, ele tinha que levar os discípulos a terem uma aula prática para poderem entender o que Jesus estava a fazer. E às vezes nós precisamos de aulas práticas dadas por Deus para a gente entender o que é que Deus nos está a dizer. E às vezes as aulas práticas nem sempre são boas. Ou aliás, todas elas são boas, mas há umas que são dolorosas. Melhor dito. Tiago 1:6-8. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos seus ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Marcos 11:24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé, que já o recebestes e assim vos sucederá. Fantástico. Não, o que é que a gente quer mais? Comunicar com Deus é fantástico. Agora, eu queria terminar nesta manhã, bem rapidinho, eu só vou dizer e ler. Há de facto obstáculos que nos impedem de comunicarmos e orarmos. Vamos ver 10, está bem? Bem rapidinho. Primeiro, pedir mal, ou seja, com egoísmo. Tiago 4:3. E quando pedis, não recebeis porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, quando a gente pede de uma forma egoísta, a pensar em nós, a pensar no que a gente pretende, no que a gente... Sabem, há uma coisa muito interessante que a gente precisa entender. Eu vou tentar não me alongar em nenhum destes pontos. Há uma coisa muito importante que precisamos perceber. Apesar de eu dizer e ensinar, e não só eu, mas muita gente, de que Deus estabeleceu
relacionamento com o povo de Israel no Velho Testamento e estabeleceu uma aliança de os abençoar no Velho Testamento, da mesma forma, Deus fez igual em Cristo Jesus com a igreja do Novo Testamento, certo? Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que as bênçãos que a igreja tem no Novo Testamento são espirituais. O que nos leva a pensar, se as bênçãos são espirituais, onde é que estão as bênçãos físicas e materiais do Velho Testamento que Deus deu ao povo? A gente também tem direito a elas, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é bênçãos espirituais, são bênçãos que são duradouras, são para a vida eterna. Como, por exemplo, morrermos e termos uma vida eterna na presença de Deus e não na presença de Lúcifer, do diabo. Isso é uma bênção espiritual. Por isso é que a Bíblia diz, pensem nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, porque vocês estão sentados nas coisas lá em cima. A vossa mentalidade não pode ser terrena. Como filhos de Deus, nós não podemos pensar que a bênção que Deus nos dá no Novo Testamento são bênçãos financeiras. É uma grande prosperidade financeira, é um grande trabalho, é um grande negócio, é uma vida académica de topo. Temos direito a isso e temos acesso a isso, porque isso também faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas as bênçãos espirituais do Novo Testamento vão além disso, vão muito acima disso. Tem a ver com a nossa eternidade. Porque nós falávamos isto ontem. Queridos, Malaquias, do livro de Malaquias até à vinda de Jesus, passaram-se 400 anos. Houve trabalho ou não na Terra? Houve negócios ou não na Terra? As pessoas tiveram casa ou não? Sim. Desenvolveram a sua comunidade? Sim. Desenvolveram família? Sim. Cultivaram terra? Sim. Então, mas se Deus esteve em silêncio durante 400 anos, as pessoas continuaram a fazer a vida delas. E mesmo fazendo a vida delas, elas recolheram os frutos daquilo que elas faziam. Então isso é um bem inerente a quem trabalha, a quem é aplicado, a quem faz o seu dia normal com qualquer pessoa na vida. Então não é disso que as bênçãos espirituais falam. Bênçãos espirituais têm a ver com a nossa eternidade. E se a gente colocar o nosso foco dessa forma, as coisas materiais deixam de ser tão importantes para nós, apesar de serem essenciais para o nosso dia a dia. Senão, Jesus também não dizia, basta a cada dia o seu mal. Bem, outros 500. 2. Se nós orarmos com hipocrisia para sermos vistos pelos homens, a nossa comunicação com Deus e a nossa oração a Deus também não funciona. Não há resposta, ok? Reparem o que diz Mateus 6,5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar ou repetido, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Obviamente, ok? Então, primeiro, pedir mal ou com egoísmo impede a nossa comunicação e a resposta à nossa oração. Orar com hipocrisia para sermos vistos pelos homens, ou seja, com uma intenção errada do coração, impede a nossa oração, a resposta à nossa oração e a nossa comunicação com Deus. Terceiro, a soberba, a altivez, o orgulho. Salmos 138, 6. Pois o Senhor é excelso, Ele é soberano, Ele é magnânimo, Ele é topo, mas vê os humildes, ou seja, Ele atenta para os humildes, Ele fala com os humildes, Ele responde aos humildes. Mas de longe reconhece o altivo e também de longe o mantém. Porque Deus não tem parte com altivos nem com orgulhosos. Quarto aspecto pelo qual nós prendemos a resposta às nossas orações e a comunicação com Deus. O pecado, obviamente. Isaías 55, 1 a 3. O braço forte de Jeová não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a sua salvação. Nem o seu ouvido está tapado para que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades ou os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa, por causa dos pecados, obviamente. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Quinto aspecto que prende a resposta à nossa oração e a nossa comunicação com Deus. A falta de perdão nos relacionamentos quebrados que estão à nossa volta e que nós próprios quebramos. Olha o que diz Mateus 5, 23.
Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. É muito importante a gente libertar, desprender perdão na vida da pessoa que está à nossa volta. E às vezes nós ficamos aqui, às vezes até fazemos beicinho ou biquinho, né? Aquela pessoa não me fala, aquela pessoa... Às vezes nós até dizemos, eu tenho razão, a pessoa tem que vir falar comigo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, se tu achas que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se tu ir lá ter com ele. Olha, eu reparei que tu tens uma situação, o teu relacionamento comigo está diferente, não me telefonas com a mesma frequência, não queres estar comigo, passa-se alguma coisa, fiz-te alguma coisa. Né? E às vezes a gente até sabe o que é que foi, e a gente até sabe que tem razão. Mas vamos fazer ao contrário, vamos falar com as pessoas. É o que a Bíblia ensina. 6. Amargura. Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa, ou seja, toda a mágoa é venenosa, brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Reparem, é que não só a mágoa é venenosa, como causa confusão na nossa vida e destrói a vida de muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual que por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quanto mais tarde quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então a amargura impede-nos de comunicar com Deus e de receber resposta à oração. 7. Ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ou, ora, será que devo permitir que me consultem? O que é que Deus estava a dizer? Espera, há tantos ídolos no coração desses homens que eu ainda vou permitir que eles me consultem para que eu responda? Não, não vale a pena. E o que é um ídolo? Um ídolo é alguma coisa que na nossa vida é mais importante do que Deus. E escutem, eu não estou a dizer que são coisas que nos impedem de vir à igreja ou que a gente prefere à igreja. Ou que a gente tem em detrimento de um PG ou de qualquer outra atividade da igreja. Não. Quando um ídolo é mais importante na nossa vida, significa que diariamente a gente deixa de ter intimidade com Deus, deixa de comunicar com Deus, deixa de orar a Deus, deixa de ter o nosso devocional com Deus porque preferimos fazer outra coisa qualquer. E isso é um ídolo na nossa vida. 8. Falta de misericórdia. Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Uau, isto é duro. Isto é duro. Então, se nós fizermos ouvidos de mercador a quem é necessitado, no dia em que a gente precisar, nem Deus nos vai ouvir. Falta de misericórdia. 9. Inconstância e falta de fé. Tiago 1:5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, ou seja, quem crê duvidando, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. 10. Relacionamento conjugal quebrado. Óbvio. 1 de Pedro 3. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, o mesmo se aplica às mulheres, vivei com vossas esposas e as esposas com os maridos a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, não é mais fraca, está bem? É mais frágil. Eu acho que todos nós, homens, devíamos ter um bocadinho desta fragilidade feminina, ok? A gente diz que as mulheres têm o sexto sentido. Nós, o homem, devíamos ter também um pedacinho do sexto sentido. Okay? Éramos mais compreensivos, éramos mais equilibrados, conseguimos ver as coisas um bocadinho mais à distância e não quando a gente bate com a cabeça, né? Porque acontece com muita frequência. Nós, os homens, é uma aventura. Né? Eu hoje dou mais ouvidos à pastora, porque ela erra menos que eu. E ela vê as coisas... Eu ainda não vi nada. Ouça, ainda não apareceu nada diante dos olhos e ela já vê o filme todo lá ao fundo. Então eu comecei a dar-lhe mais atenção, só não dou mais porque às vezes ainda fico a pensar, não, desta vez não vou dar o braço a torcer. Não, mas tem que dar porque é verdade. Não, tem que dar. Então, e diz, com sabedoria proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ok? Então, 10 pontos importantes pelo qual muitas vezes a nossa comunicação não funciona com Deus e não há resposta à oração que fazemos a Deus. E eu gostava de terminar
com Lucas 11:5. Diz assim: E acrescentou-lhe Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precisa recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar-me e dar-te o que tu pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência ele se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. Escutem, é importante perseverarmos, sermos insistentes, sermos constantes, sermos intencionais, sermos pacientes na oração e na nossa comunicação com Deus. Porque Deus pode nos dar agora, como pode não dar. Porque Deus pode dizer, não é para já, como Deus pode dizer, é para já, como Deus pode dizer, não é para nunca, ou é para nunca, ou Deus pode dizer, espera. Então, qualquer que seja a resposta de Deus, ou qualquer coisa que nós possamos ouvir de Deus, a gente precisa entender uma coisa: sermos consistentes e perseverantes na nossa oração e na nossa comunicação com Deus. Em algum momento, Deus vai agir. Em algum momento, Deus vai responder. Em algum momento, nós vamos ouvir Deus. E quando isso acontece, é a maior alegria da nossa vida. Sabem porquê? Porque a gente sabe que está a acontecer no tempo que é dele e não no tempo que é nosso. Ok? Se vocês saírem daqui nesta manhã, esta semana já estará no YouTube esta mensagem, se vocês saírem daqui nesta manhã a pensar, eu tenho que ter o meu devocional diário com Deus. Neste meu devocional eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que louvar e adorar o meu Deus, eu tenho que meditar ao longo do dia naquilo que eu fiz, que eu li, e tenho que comunicar com Deus. Eu tenho que orar, tenho que apresentar as minhas petições a Deus, tenho que deixar diante de Deus o meu coração e tenho que falar com Ele. Em algum momento Deus vai responder, em algum momento eu vou ouvir a voz de Deus. Porque só assim é que Deus consegue tirar a pedra do nosso coração e colocar carne. E o que é que faz um coração de carne? Ouve Deus. Um coração de pedra é um coração que não tem intimidade nem relacionamento com Deus. Então nunca vai ouvir Deus, nunca vai ter resposta de Deus. Vai continuar a dizer que é filho, mas não tem intimidade nem relacionamento com o Pai. E o que a gente quer é gente com relacionamento. E gente com relacionamento com o Pai faz do quê? Faz da igreja o quê? Uma casa de oração.